Olá! Hoje a gente vai investigar uma história que, olha, parece um thriller burocrático da antiguidade. Um thriller burocrático é uma ótima definição. Imagina só o cenário. A reconstrução de um dos templos mais importantes do mundo antigo está parada. Tudo por causa de uma disputa legal. E a única coisa que pode resolver esse impasse todo é um decreto real. Um documento que foi emitido anos antes por um rei que já tinha até morrido. Exato. E o problema é, ninguém fazia ideia de onde esse papel estava. E essa busca toda acontece nos arquivos de um dos maiores impérios que o mundo já viu, o Império Persa. Então, o que a gente tem em mãos, vindo do capítulo 6 do livro de Esdras, não é só uma história religiosa. Não mesmo. É, na verdade, um mergulho na política, na administração e até na engenharia de uns 500 anos antes de Cristo. É isso. A nossa análise hoje é sobre como a redescoberta desse memorando, que estava perdido no arquivo empoeirado, não só destravou uma obra, mas, assim, mudou o destino de um povo. Um povo que estava tentando se reerguer depois de um exílio devastador. Pois é. E a história começa com o rei Dário I da Pérsia dando uma ordem bem simples. Achem esse papel. Uma ordem que, desencadeia uma busca em todo o império. É importante a gente lembrar que o Dário não está fazendo isso no vácuo, né? Claro. Ele herdou um império gigantesco, multicultural. O maior desafio dele era manter a paz e a lealdade de todos esses povos conquistados. E a reconstrução do templo em Jerusalém tinha virado uma dor de cabeça para os administradores locais. Exatamente. Então a busca começa no lugar mais óbvio, a Babilônia. O texto diz que foram procurar na casa dos arquivos onde se depositavam os tesouros. Mas, nada. O decreto não estava lá. Não estava. O que já é um detalhe fascinante por si só. Isso nos diz algo sobre a organização do Império Persa. A Babilônia era um centro, sim, super importante, mas não era o único. É no império descentralizado. Isso. E é isso que salva o projeto todo. Porque a busca continua e eles vão para um lugar talvez menos óbvio, Ecbátana, uma fortaleza na província da Média. Isso, que funcionava como uma capital de verão para os reis. E lá, bingo. Acharam. Não o decreto original em si, mas um rolo, um memorando oficial que registrava a ordem do rei Ciro, o fundador do império. E o conteúdo desse memorando é a chave de tudo. É a prova documental que os judeus precisavam. E os detalhes são de uma especificidade, assim, impressionante. É impressionante mesmo. Primeiro, o propósito. A casa de Deus em Jerusalém deve ser reconstruída para ser um lugar de sacrifícios. Ponto. Bem direto. Segundo, as dimensões. 60 côvados de altura por 60 de largura. Uma nota de estudo que a gente viu aponta que isso dá mais ou menos 30 metros de altura e 30 de largura. É bem alto. É muito alto. Para ter uma ideia, é a altura de um prédio de 10 andares. Era uma estrutura imponente. E essas dimensões poderiam ser, na verdade, um teto, um limite máximo permitido pelo Império. Tipo uma forma de dizer, ok, podem reconstruir, mas dentro desses parâmetros. Era uma generosidade controlada, sabe? Totalmente. E a especificação continua nos materiais? 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. Parece uma receita de bolo, né? Vinda direto do rei. Tinha um motivo prático para isso. Ah, essa é uma ótima observação. As notas que analisamos sugerem uma razão de engenharia muito inteligente por trás disso. É mesmo? A região de Jerusalém é sismicamente ativa. A camada de madeira, inserida entre as camadas de pedra, daria ao edifício uma certa flexibilidade estrutural. Era basicamente uma técnica de construção anti-terremoto. Que incrível! Então o decreto do rei incluía até uma especificação de engenharia sísmica, mas a maior surpresa, para mim, está no financiamento. O memorando dizia claramente: as despesas serão pagas pela casa do rei. Sim, o Tesouro Real ia bancar a obra toda. Tudo. E não só a obra. O decreto de Ciro também ordenava a devolução dos utensílios de ouro e prata do templo. Aqueles que Nabucodonosor tinha levado, né? Exatos, que ele tinha saqueado décadas antes. Ou seja, era um pacote completo de restituição. O que tudo isso nos mostra é a política persa em ação.
Ciro o Grande, ele entendeu que a melhor forma de governar o império diverso não era pela opressão, Mas pela permissão. pela permissão. Deixar os povos cultuarem seus deuses, reconstruírem seus centros religiosos, era uma estratégia genial para garantir lealdade e estabilidade. Não era só bondade, era pragmatismo político de altíssimo nível. Era uma forma de dizer, o seu Deus local e eu, o imperador, estamos do mesmo lado. Mas o que me deixa curioso é que essa era a política do Ciro. Agora, o rei era o Dário. Ele podia simplesmente ter ignorado isso. Não. Podia, claro. Mas o que acontece é o exato oposto. E aqui a história dá uma virada espetacular. Exatamente. O Dário, ele não se contenta em apenas carimbar o decreto antigo. Ele dobra a aposta. E como? Ele emite uma nova ordem direcionada ao Tatenai, o governador local, que, vale lembrar, era quem tinha iniciado essa confusão toda. Ah, sim. Foi ele que questionou a legalidade da obra, né? Basicamente, não atrapalhem. Deixem os líderes judeus trabalharem em paz. E segundo, e isso é uma mudança crucial, ele garante o financiamento de uma forma ainda mais direta. Essa é uma mudança sutil, mas muito, muito importante. O decreto de Ciro dizia que o Tesouro Real pagaria. O Dario determina que as despesas sejam pagas sem demora com os tributos da própria província. Ah, da região da além do rio, como diz o texto. Isso. Na prática, ele estava criando um fluxo de caixa direto e contínuo para a obra. Ele tirou a verba da burocracia da capital e colocou na mão da administração local, que agora tinha a obrigação de pagar. E ele não para por aí. Ele vai além da construção. O Dario ordena que esses mesmos oficiais forneçam, diariamente, tudo que os sacerdotes precisassem para os sacrifícios. Sim, novilhos, carneiros, cordeiros, trigo, sal, vinho, azeite. A lista é completa. E ele até justifica o porquê. Para que eles ofereçam sacrifícios de cheiro suave ao Deus dos céus e, olha só, orem pela vida do rei e de seus filhos. O que nos mostra a lógica por trás de tanta generosidade. Primeiro, Dario está consolidando sua autoridade, ele está mostrando a todos os seus governadores que a política estabelecida por Ciro, o fundador, é para ser cumprida à risca. É uma demonstração de força. E continuidade. Segundo, essa troca de favores era padrão. O rei financia o culto e, em troca, o Deus daquele povo, através de seus sacerdotes, abençoa e protege o rei. Era uma relação transacional, uma aliança política e espiritual. E para garantir que ninguém, absolutamente ninguém, tivesse a ideia de desobedecer, ele adiciona uma cláusula final que é assustadora. Muito. E ele decreta que qualquer um que altere a sua ordem terá uma viga tirada da própria casa, será levantado e empalado nela. E a casa da pessoa seria transformada num monte de entulho. É uma imagem brutal. Nossa. Mas incrivelmente eficaz. Imagina ser um oficial local pensando em atrasar o repasse de verbas. Essa ameaça deixaria a mensagem bem clara, não era um pedido. Era uma ordem com consequências terríveis. Mas a jogada de mestre, para mim, vem no versículo seguinte. É uma manobra política genial. Sem dúvida. O Dário finaliza o decreto com uma maldição. Ele diz: o mesmo Deus que fez habitar ali o seu nome, derrube a todo rei e povo que estender a mão para destruir esta casa de Deus. Peraí, vamos analisar isso direito. Então ele não está só autorizando a obra com a força da lei persa. Não. Ele está usando a religião dos próprios judeus como um escudo político para o seu decreto. Exatamente isso. Qualquer um que se opusesse à obra a partir daquele momento não estaria mais desafiando apenas o rei da Pérsia. Mas o próprio Deus de Israel. É uma jogada de mestre. Ele alinha a autoridade imperial dele com a autoridade divina local. Com uma única frase, ele torna qualquer oposição ao projeto um ato não só de traição, mas de sacrilégio. Isso neutraliza qualquer resistência, né? Completamente. Bom, com o apoio desses, a obra deslanchou. O texto diz que os líderes judeus iam edificando e prosperando, impulsionados também pelos profetas Ageu e Zacarias. Que eram profetas ativos na época. E, finalmente, no 6º ano do reinado de Dario, o templo fica pronto. E a conclusão é seguida por uma grande festa de dedicação.
A alegria, segundo o texto, era imensa. Envolvia todo mundo, o povo que voltou, os sacerdotes, os levitas. É um momento de catarse coletiva. E, mais uma vez, o texto é super específico com os números. Nos sacrifícios foram oferecidos 100 novilhos, 200 carneiros e 400 cordeiros. E como uma oferta simbólica, 12 bodes. Um para cada uma das tribos de Israel. Exato. Se a gente compara esses números, eles nos contam uma história. Na dedicação do primeiro templo, o de Salomão, séculos antes, os números foram, assim, astronomicamente maiores. Milhares de animais, né? Milhares e milhares. Esses números mais modestos aqui refletem a nova realidade daquela comunidade. Eles não eram mais uma nação poderosa e rica. Eram um grupo menor, com menos recursos. Que tinha acabado de voltar do exílio. Isso. A alegria era gigantesca, mas a escala da celebração era condizente com a situação deles. É uma alegria humilde, mas genuína. E a organização do templo também é restabelecida. O texto diz que os sacerdotes e levitas foram organizados em seus postos, segundo está escrito no livro de Moisés. E essa pequena frase, segundo está escrito no livro de Moisés, é talvez uma das mais importantes do capítulo. Por quê? Porque mostra que o objetivo final não era só levantar um prédio de pedra em madeira. Era restaurar toda uma forma de vida, uma identidade cultural e religiosa baseada nas escrituras deles. O templo era o palco necessário para que a vida da nação, com seus rituais e leis, pudesse ser encenada de novo. Faz sentido. E essa restauração toda culmina no evento mais simbólico de todos, a celebração da Páscoa, poucas semanas depois da dedicação. Isso. E o texto faz questão de dizer que os sacerdotes e levitas estavam cerimonialmente puros, o que mostra o cuidado, a seriedade com que eles estavam retomando suas práticas. Não era de qualquer jeito. Era um recomeço feito segundo as regras. E a descrição de quem participou da Páscoa me chamou a atenção. Diz que comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do cativeiro e todos os que, com eles, se apartaram da imundícia dos gentios da terra. Quem seria esse segundo grupo? Esse é um ponto fundamental para a gente entender a comunidade que estava se formando ali. As notas de estudo que consultamos sugerem duas possibilidades, que não são excludentes. Ok. Esse grupo podia incluir israelitas que nunca foram para o exílio, mas que ficaram na terra e que agora aderem a essa comunidade reformada, aceitando suas regras. Entendi. E também podia incluir não israelitas, estrangeiros que viviam na região e que decidiram se converter e adorar o Deus de Israel. Então, a identidade daquela nova comunidade não era definida só pela linhagem, pelo sangue, Não, mas por uma decisão, por um compromisso religioso. exatamente. Era uma comunidade definida pela aliança e pela prática. E celebrar a Páscoa nesse novo templo era de um simbolismo, assim, absurdo. Total. A Páscoa original comemora a libertação da escravidão no Egito. Celebrá-la agora, nesse contexto, era ressignificar a festa. Era comemorar uma nova libertação, a do exílio na Babilônia. Era a celebração de um novo começo. Em casa. Em casa. E no finalzinho do capítulo, tem uma frase que, à primeira vista, parece um erro. O texto diz que a alegria deles era porque o Senhor tinha mudado o coração do rei da Assíria a favor deles. Ué? Mas o rei não era o Dario, da Pérsia? Pois é. Por que o texto chama de rei da Assíria? É uma ótima pergunta. O Império Assírio já nem existia mais naquela época. A explicação mais provável é que rei da Assíria era usado como um título genérico para o grande poder imperial que dominava a região. Ah, entendi. Os persas eram sucessores dos babilônios, que por sua vez foram sucessores dos assírios. Para o autor do texto, era tudo parte da mesma linhagem de poder imperial, sabe? Então, usar esse título antigo era uma forma de dizer que o mesmo poder que um dia os esmagou, Isso, os assírios e babilônios. agora, na figura do rei persa, estava agindo a favor deles. Exatamente. Era uma inversão irônica e poderosa da história, atribuída à ação divina. Faz todo sentido. O poder opressor se tornou o poder benefeitor. Então, se a gente amarra tudo que a gente conversou, o que temos é essa mistura incrível de burocracia imperial, com busca em arquivos, Memorandos. com uma demonstração de poder político brutal por parte de Dario,
E, no fim, com uma renovação espiritual profunda de um povo. Isso. A narrativa mostra essa interação fascinante entre o que o texto descreve como a mão de Deus e os mecanismos muito humanos da política, da administração, da engenharia. A mudança no coração do rei se manifesta de forma muito concreta. Através de decretos, ordens, logística de suprimentos, E ameaças de empalamento. é a providência divina operando através da papelada do Império Persa. Exato. No fundo, este capítulo é sobre a reconstrução de uma identidade. Para aquela comunidade, o templo não era só um edifício. Era o coração geográfico e simbólico da sua fé, da sua cultura, da sua história. A organização dos sacerdotes e a celebração da Páscoa marcam o momento em que esse coração voltou a bater. Em sua própria terra. Em sua própria terra. Essa história toda me deixa com uma questão para refletir. A gente viu a importância fundamental de um lugar físico, central, um templo, para a identidade daquela comunidade. Era a âncora deles. Isso me faz pensar. No nosso mundo que é cada vez mais digital, globalizado, descentralizado, o que serve como templo para as nossas comunidades hoje? Onde estão as âncoras que nos unem em torno de um propósito comum? E o que seria o equivalente moderno desse esforço monumental de reconstruir um centro compartilhado?